Graças e paz, amados. Queria trazer uma mensagem, a primeira mensagem aqui, voltando a gravar uns vídeos, que essa mensagem possa de alguma forma estar ministrando algo ao seu coração, como de uma forma grandiosa ela também tem ministrado ao meu coração. O Espírito Santo me falou algo há umas 2 semanas e isso ficou aqui no meu coração, eu buscando algo na palavra de Deus em cima daquilo que ele tinha me falado e tem me incomodado até hoje, sobre coisas que às vezes vêm nos afastar daqueles que não são convertidos ainda de Cristo, que se prende em alguma coisa, pessoas que vivem aprisionada, às vezes por achar que não é merecedora, ou às vezes por falta de conhecimento do que é verdadeiramente ser um cristão, às vezes se prendendo em religiosidade ministeriais ou em qualquer outra coisa por reconhecer as suas falhas e por auto se culpar por algumas coisas que possam cometer ou por os seus próprios pecados. E aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo relatando algumas coisas e eu meditando aqui, eu vou estar ministrando algo do que o apóstolo Paulo relatou aqui na Bíblia, para depois entrar com uma introdução um pouco mais da parte que o Espírito Santo falou comigo. O objetivo da lei que foi dada por Deus, aqui em Gálatas 3, no versículo 21. A lei que foi dada por Deus não tinha por objetivo levar as pessoas à salvação. Ela foi dada para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Aí a lei teve uma função limitada e passageira, que terminou quando Cristo veio. No versículo 21 de Gálatas 3, 21, será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Que a gente venha entender que através de Cristo a gente tem uma aliança e as promessas que Deus tem sobre a tua vida são grandiosas. Da mesma forma que Deus cumpriu aquilo que cumpriu na vida de Abraão. É aqui o texto onde ele está relatando em Gálatas 3 a respeito de Abraão e a sua descendência também. E no versículo 22, porém as escrituras sagradas afirmam: o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus prometeu aos que têm fé em Jesus Cristo. No versículo 23, mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia de vir. A fé que devia de vir é a fé em Cristo. É aquilo que eu falei nessa pequena introdução. Às vezes a gente estamos preso, pessoas se aprisionando às suas limitações, às suas fraquezas, por mandamentos. Porque o mandamento nada mais é, ele foi dado para um povo para que Moisés naquela época guiasse o povo e a caminho no Egito, para que houvesse um posicionamento da parte das pessoas que houvesse ordem, ordenança naquela época e também para agradar a Deus. Mas a vinda de Cristo foi para que a gente, através de Jesus Cristo, viesse a ser salvos e não vivesse mais aprisionado àquilo que Deus fez com um propósito até um certo tempo na Bíblia. Porque se a gente viver pela lei,
a própria lei ela vai nos cobrar, porque é impossível a gente cumprir todos os mandamentos que foram dados, porque a nossa natureza é fraca. E eu sei que possa ser de alguma parte de pessoas que tenha contestamento em cima disso que eu estou falando, mas eu vou sempre buscar algo na Bíblia para que isso caia por terra, porque a gente tem falado aquilo que a gente tem sentido e visto na Bíblia, ouvido na Bíblia através do Espírito Santo, tem ministrado aos nossos corações. No versículo 24, assim a lei ficou tomada conta, a lei, no versículo 24, assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A gente é aceito por Deus por fé, pela tua fé, pela minha fé, por meio de Jesus Cristo. Só há um meio de se chegar a Deus, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer te chamar para uma liberdade. Ele não quer te aprisionar. Através dele, se você tiver fé, grandes coisas ele vai fazer na sua vida. No versículo 25, agora que chegou o tempo da fé. Esse é o tema que eu queria ministrar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas no ano de 2021. Talvez até hoje você tenha se aprisionado em coisas que tenham te criado um muro entre uma separação entre você e Cristo. Que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Que o tempo da fé chegue na sua vida. Que você entenda que os seus ouvidos sejam ungidos pelo sangue do Cordeiro. Que você possa ter uma visão ampla e entender que o Espírito Santo ministra algo no teu coração, que só basta você querer, que tudo aquilo que você acha que pode estar te afastando de Deus através de religiosidade, os seus próprios pecados, que através de Cristo, através da graça verdadeira, Ele reconhece as tuas limitações, Ele quer te trazer algo novo em 2021, restaurar tudo aquilo que um dia você deixou para trás. Ele tem algo para que você viva a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. No versículo 27, porque vocês foram batizados, para que fiquem unidos com Cristo e assim se revistam com as qualidades do próprio Cristo. Aos da igreja, nós que somos batizados e aos que ainda não foram batizados, nada mais é que um revestimento espiritual. É como se você estivesse sendo blindado por Cristo, através do Espírito Santo. Ele vai te alertar de todas as coisas à sua frente. Ele vai tentar te orientar, mas o que você precisa ter é o quê? Sensibilidade àquilo que o Espírito Santo vai ministrar. Ele vai te ajudar nos teus problemas cotidianos, nas todas as áreas da sua vida, conjugais, familiares, ou no seu trabalho, em qualquer situação, você vai se sentir revestido às suas tentações e às suas fraquezas, através do batismo. No versículo 28, desse modo, não existe diferença entre judeus, não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, unidos com Cristo. Não há separação, não há discriminação, não há diferença social em Cristo, independentemente de você estar dentro ou fora de uma igreja, mas se sentir à vontade. Você precisa se sentir à vontade num lugar onde você queira congregar, independente de placa de igreja, mas quando você sentir a necessidade de buscar e conhecer Cristo de verdade, vá onde você se sinta bem, independente de uma igreja grande ou pequena. Jesus Cristo não levanta a placa de igreja, ele foi colocado numa religião porque naquela época era dessa forma que as coisas se portavam, mas Jesus Cristo, ele é uma forma de viver, ele é um estilo de vida. O que ele tem para sua vida e para sua família é o melhor. Ele não quer te acusar. Através das ministrações, ele nos mostra o que é certo a fazer e usa parábolas para dizer, entre erros e acertos, qual é o caminho que devemos seguir. Ele não vai te acusar, porque isso quem faz é o diabo. No versículo 29, e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. É aquilo que eu tenho falado.
É o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de coisas novas. É o tempo que Deus quer derramar grandes coisas na sua vida. É o tempo que Ele quer te libertar daquilo que tem te aprisionado até o ano de... que te aprisionou, na verdade, até o ano de 2020. O que Ele tem me incomodado é que pessoas têm se afastado de Deus por causa de até coisas pequenas, por falta de conhecimento. Se dê uma oportunidade de conhecer quem de verdade é Cristo e você vai se surpreender com quem Jesus Cristo é e com o que Ele pode fazer sobre a sua vida familiar, sobre o seu ministério, porque todos nós somos chamados e você entenda que você precisa ter a sensibilidade de quando sentir algo queimar no seu coração, não se prenda ao momento que você esteja vivendo ou a algum tipo de vício que você possa estar aprisionado. Deixe que o Espírito Santo te convença de tudo aquilo que tem te afastado e não se acuse. Não deixe que homens te acusem, porque você é uma bênção no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre as promessas de Deus, eu vou aqui dando continuidade, eu vou em Gênesis, para que você tenha algum tipo de referência melhor sobre aquilo que eu tenho tentado ministrar aqui e o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sobre a gente se diminuir, se estar se sentindo enfraquecido. Entenda que Abraão, aquele grandioso Abraão, um homem que é incontestável, o pai da fé, aquele que ia sacrificar seu próprio filho Isaac por acreditar nas promessas de Deus, aquele que recebeu grandes promessas e Deus cumpriu grandes coisas na vida de Isaac. E que você vem entender aqui é que Abraão no Egito, a história de Abraão mostra que Abraão tinha suas fraquezas. Em vez de confiar em Deus, fez seu próprio plano para salvar a sua pele. Abriu mão de sua esposa Sarai. Deus cumpre as promessas e realiza seus planos apesar das nossas fraquezas humanas. É isso que eu estou querendo te falar. Entenda, pegue a revelação dessa palavra. Nós todos temos as nossas limitações e as nossas fraquezas humanas. Cristo, Ele é o único, Ele é o meu, Ele é o seu super-herói. A gente somos limitados e somos fracos. Se permita conhecer quem Jesus Cristo é de verdade. Abraão, ele teve uma falha aqui como que um homem casado, ele negou a sua própria esposa com medo de dar a morte. E, e Deus assim mesmo honrou ele. Aqui está escrito no texto a respeito disso. Eu vou tentar entrar numa leitura rápida para que você entenda, para que você abra a sua mente, abra o seu coração. Não se deixe se afastar da presença de Jesus Cristo pelas suas limitações, pelas suas fraquezas carnais, porque isso aconteceu também com grandes homens que tinham grandes promessas na Bíblia. E não só por causa disso Deus deixou de honrá-los, porque Deus renova através do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é derramada sobre as nossas vidas. Claro que a gente reconhece que a graça ela não atua em cima da iniquidade, que é aquele pecado que às vezes as pessoas maquinam, entendeu? Mas um pecado, uma luta diária, um pecado que você tem tentado vencer e você tem colocado isso diante de Deus, mesmo você fora da igreja. Deus conhece o teu coração, o meu coração, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então não se apegue a isso. Fracos todos nós somos. O único que se faz fortes na nossa vida é Cristo, e através do Espírito Santo você vai se sentir um homem ou uma mulher fortalecida. Aqui, sobre o texto de Abraão, naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por muito tempo no Egito. No versículo 10 do Gênesis 12:10. No versículo 11. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. Claro, lembrando que Sarai era uma mulher bonita, era bem mais jovem do que Abraão. E vê a atitude que Abraão teve nessa situação. Quando os egípcios vão dizer: essa aí essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. No versículo 13.
Diga então que você é minha irmã. Isso Abraão relatando uma conversa que ele estava tendo com Sarai. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai e a sua mulher era de fato muito bonita. No versículo 14, isso no versículo 15. Alguns dos altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada ao palácio do rei. No versículo 16, por causa dela o rei tratou bem Abrão, e lhe deu as ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. No versículo 17, mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Quando você tem uma promessa, por mais que você seja fraco, e se Deus tiver o que Deus se compromete a fazer, Ele vai te honrar. E uma coisa que eu sempre falo que todos nós somos chamados, mas o escolhido são aqueles que são diferenciados dentro do coração. Aqueles que têm um coração bom, eu na minha particularidade, são aqueles que são escolhidos por Deus. E desses Deus não abre mão. Dos chamados, Ele nos dá sempre o livre-arbítrio de você escolher. Se você quer ser verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo, ou você vive a sua vida da forma que você quer. E mesmo assim, num leito de morte, ainda que você se arrependa dos teus pecados da vida que você tenha levado até o dia da sua morte, você ainda, se tiver fé e crer num Deus vivo, em Cristo Jesus, você ainda pode alcançar salvação. Que Deus é esse, né? Que Pai maravilhoso. Lembre-se disso antes de você tomar qualquer tipo de atitude, antes de você tomar um posicionamento relacionado a qualquer tipo de coisa. Às vezes as pessoas falam sem conhecer. Busque conhecer o que é o cristianismo e o que é Jesus Cristo de verdade. No versículo 18, depois das doenças que Deus derramou sobre a família do rei do Egito, no versículo 18, por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Porque disse que ela era sua irmã, e por isso eu me casei com ela. Portanto, aqui esta sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordens aos seus guardas. Levaram Abrão para fora do Egito, e junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Que você entenda que o que Deus cumpriu, o que Deus vai cumprir na tua vida, é aquilo que você buscar e aquilo que Ele te revelar em palavra, ou através de pessoas que Ele colocar na sua vida e profetizar grandes coisas sobre a sua vida, você tenha certeza que a promessa de Deus, ela pode aos olhos humanos demorar a se cumprir, mas ela sempre vem na hora certa, que é um tempo de capacitação nas nossas vidas para que a gente cresça como um homem, como mulher, para que se cumpra as promessas de Deus nas nossas vidas, porque Deus, Ele é cuidadoso, Ele é cauteloso, e Ele há um amor ágape sobre cada um de nós. Então há um preparamento para que você receba o melhor de Deus na sua vida, mas que você aprenda que nesse processo, que às vezes possa ser um processo aos teus olhos humanos duro, é um processo que você terá que passar para receber o melhor nessa terra, e o melhor ainda é a sua salvação, que essa é eterna e ninguém pode tirar de vocês, aqueles que reconhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui no capítulo 13 de Gênesis, Deus renova a aliança dele com Abraão. No versículo 15, eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. No versículo 16, farei com que você e seus descendentes serão tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó,
assim também não será possível contar os seus descendentes. Essa é a promessa, uma das outras promessas que Deus faz a Abraão. No versículo 17: agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Ele dando a terra, a promessa, e mais à frente haverá o cumprimento de tudo isso, sobre as promessas e o cumprimento daquilo que Deus fez sobre a vida de Abrão e de Sarai. No versículo 18: assim Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Quando você tiver um tempo de continuidade na leitura, eu não vou me aprofundar aqui, porque senão ia ficar muito tempo aqui para gravar esse vídeo, mas eu vou direto ao assunto. É o tempo de Deus. Deus prometeu coisas grandiosas na vida de Abrão e ele prometeu. Ele prometeu e cumpriu. Ele cumpriu quando ele disse para Abraão a respeito que ele seria pai. E Abraão e a sua esposa desacreditaram com o olhar e aquele sorrisinho. O que é isso? Abraão recebeu a promessa de Deus de ser pai aos 75 anos, quando eu acho que sua esposa Sarai já era infértil. Como que um homem de 75 anos e uma mulher que já era não era fértil, engravidar? Mas ele, por mais que aos olhos humanos era uma coisa difícil de acontecer e de se acreditar, ele continuou ouvindo aquilo que Deus estava falando com ele, e aos 99 anos ele foi circuncidado e aos 100 ele foi pai. Sua esposa era infértil, não poderia gerar filho aos olhos humanos, e ele, aos 100 anos, Deus cumpriu a promessa que havia lhe prometido sobre a vinda de Isaac, e todo mundo conhece a história de Isaac, e o que eu quero te falar em relação a isso, que o tempo da espera de Abraão até o nascimento de Isaac foram 25 anos. Às vezes a gente faz por esperar em alguma situação, isso para os que estão dentro da igreja, 1 mês, 2, 3 meses, a gente já queremos entrar naquela situação de vitimismo. Vítima das nossas próprias escolhas, vítimas das nossas próprias companhias, vítimas daquilo que não queremos ouvir das direções dos nossos pastores ou das nossas lideranças. E se você hoje se encontra afastada da presença do Senhor, ou se porventura você ainda não conhece e não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o tempo é agora. Se desprenda. Você não está aprisionado. Deus já te conhece desde o ventre da sua mãe. Você nasceu livre e liberto de tudo aquilo. O que pode estar te aprisionando são coisas que você buscou na caminhada da sua vida. Eu não sei se você é um jovem, se você é um adolescente, se você já é um homem casado ou uma mulher casada. A gente às vezes se queixa dos nossos próprios pecados, porque Deus ele sempre vai nos dar o livre-arbítrio e ele não passa em cima da nossa palavra. Ele deixa que nós mesmos tome as nossas opiniões. Ele só nos mostra, através de tanto amor, que ele viu que era impossível tentar viver em cima de mandamentos e de lei. Quando ele trouxe Jesus Cristo, o único que conseguiu cumprir há 2021 anos atrás, um homem existiu chamado Cristo. Foi o único que conseguiu cumprir todo aquele propósito que Deus havia deixado em relação a cumprimentos de leis. Mas eu te atento que Jesus Cristo é aquele que quer te trazer um renovo, e o tempo de fé é agora. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser aperfeiçoado. E numa introdução aqui que eu li e escrevi, mas antes queria deixar mais uma base bíblica aqui em Romanos 4:13. Aqui o apóstolo Paulo continua falando, desde Abraão até o tempo presente, e a pessoa aceita por Deus por causa da fé. Somos aceitos
por Deus, por causa da fé em Cristo. A promessa de Deus, se Deus tem promessa na sua vida, depende da sua fé e de você aprender a caminhar com Cristo para que você receba aquilo que Ele te prometeu. Mas tenha certeza que isso vai se cumprir. Não pela obediência da lei e de mandamentos, mas se você tiver fé em Cristo, você pode ter certeza que isso vai se cumprir na sua vida. No versículo 13, Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita quando Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. No versículo 14, pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. A promessa de Deus não tem valor. No versículo 15, pois a lei traz o castigo de Deus, porque a lei nos aponta aonde estão os nossos defeitos. Eu falo também que a lei ela reflete como um espelho na nossa vida. E nós não conseguimos cumprir todas as leis. Não existe um ser humano que consiga cumprir. Então é mais fácil nós buscar a nossa salvação pela graça do que se achar que somos certinhos demais, porque não existe ninguém certo, totalmente certo. Tem pessoas que se diferenciam de umas a outras pelo um coração que aquebrantado, que erra em alguns momentos da nossa vida, falo por impulsão, por emoção, mas pessoas que se arrependem, que tem um coração aquebrantado, que não maquiavélicos, pensando, criando coisas maldosas contra as pessoas. Não tem como a gente se basear a nossa salvação em cima da lei. A lei vai te apontar onde você precisa mudar, onde eu preciso mudar. Mas se a gente for tentar ser salvo pela lei, a gente vai ser cobrado em cima dela mesmo, porque você vai errar e eu vou errar também. Então é mais fácil a gente crer em Cristo e ter fé que através dos caminhos, através das pisaduras de Jesus Cristo, nós somos sarados e vamos ser salvos, do que tentar viver uma vida de engano, uma vida artificial, que as nossas máscaras caiam e a gente reconheça que sem Cristo a gente não é nada. Porque a gente, como aqui já relatei na Bíblia, em Gênesis 12:10, sobre as nossas fraquezas, como Abrão teve as suas fraquezas e mesmo assim Deus renovou e cumpriu as promessas sobre a vida dele. E no versículo 16, portanto as promessas de Deus dependem da fé, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Então que a gente venha entender que às vezes a gente precisa deixar um pouco os olhos humanos, porque se a gente olhar sempre com os olhos humanos, a gente vai se apegar e se prender em alguma coisa. Quando a gente se liberta, se desaprisiona de aquilo e crê que por mais que você seja fraco, que eu seja fraco, que a gente seja limitado em algumas áreas das nossas vidas, se você começar a dar ouvido aos ensinamentos de Jesus Cristo ainda hoje, você vai receber grandes promessas, você vai ter a oportunidade de se tornar um homem ou uma mulher melhor. Você com certeza vai alcançar a sua salvação, a salvação da sua família, porque o tempo da fé chegou. O tempo de fé chegou sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe qual é o pedido de Deus por você? Algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui, eu escrevi isso. Que você tenha fé em Cristo, que Ele quer te levar a vivenciar algo diferenciado em 2021. Sua liberdade em Cristo e te restaurar aquilo que você já sonhou. Lembra dos teus sonhos na tua meninice, nos teus tempos de criança, aqueles sonhos que hoje você já nem lembra mais, e promessas que Deus fez sobre a sua vida,
sobre coisas que já foram profetizadas e você talvez nem lembre mais. É hoje, o tempo de fé pode ser hoje na sua vida de Deus estar recomeçando algo que você esqueceu lá atrás. Mas meu irmão, minha irmã, Deus conhece os fios dos nossos cabelos, Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, um por um. Os planos que Deus tem sobre a sua vida, Ele nunca se esqueceu. A palavra de Deus ela é irrevogável. Tudo aquilo que Deus falou ou alguém profetizou na sua vida vai se cumprir. Mas isso vai depender de quê? De você. Um tempo de fé e o seu posicionamento em Cristo Jesus. Você consegue se lembrar disso? Das coisas que Deus já te prometeu? Que você entenda que a hora é agora e que o tempo de fé chegou sobre as nossas vidas, que essa palavra possa falar contigo de uma forma grandiosamente. Eu vou estar orando. Pai amado e querido Deus, Senhor Jesus, ora aqui, Senhor, por aqueles que de alguma forma essa palavra possa ministrar algo diferente, que haja um mover espiritual favorável, que os ouvidos e os olhos dessas pessoas que ouvirem essa mensagem e verem, que eles se sintam libertados, Senhor, de coisas que o aprisionaram, Senhor, na sua vida até o dia de hoje, mas o tempo de fé chegou. 2021 é um tempo de fé, um tempo de restauração. Sei que o Senhor tem grandes coisas sobre as nossas vidas, Senhor. Unge o ouvido, Senhor, que as escamas dos olhos dessas pessoas caiam agora, Senhor. Limpa o coração, Senhor. E Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha até a vida dessas pessoas, que tragam paz, que traga prosperidade, que traga grandes coisas em vida para essas pessoas, que elas possam entender que só através de Ti, Cristo, a gente pode conseguir alcançar a nossa paz, a nossa salvação e tudo aquelas promessas que um dia, Senhor, que grandes promessas Tu prometeu na vida de Abraão e Tu cumpriste, Senhor. E todas as promessas que o Senhor tem cumprido, o Senhor vai continuar a cumprir, porque o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor é um Deus das causas impossíveis. Tu é o Deus do impossível. A tua palavra é irrevogável, porque tu não é movido por emoções, você não é movido por interesses humanos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem prometido na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem vai ser cumprido, porque tu é um Deus de princípio, Pai. Que o teu nome seja glorificado aqui em terra, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa relembrar, Senhor, a palavra-chave, que a gente somos fracos, que a nossa natureza humana é fraca, mas que a gente venha se lembrar que em Cristo Jesus é aquele que nos salvou, que nos tomou do poder do pecado, nos libertou através do seu sangue. E lembre-se, não se esqueça, aqueles teus sonhos, como José do Egito um dia sonhou, que aquilo que você um dia sonhou lá atrás, quando você era da criança, junto com seus pais, junto com seu irmão, junto com a sua irmã, junto com o seu namorado, com a sua noiva, com o seu esposo, ou com seus amigos, ou com os seus amigos da tua área profissional, Deus vai cumprir na tua vida. Só depende de você. É tempo de fé. E se é tempo de fé, é tempo de você se posicionar em Cristo, Senhor Jesus. Porque, como eu sempre digo, Jesus Cristo é aquele que nos dá uma oportunidade todos os dias, e Ele está chamando e esperando por você. É tempos de fé. Nunca se esqueça disso.